noite. Sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos louvar a Deus juntos. Este é lugar de louvor, lugar de adoração, e ao proclamar teu nome, as trevas fugirão. Este é lugar de cura, com fé podemos crer. Olhamos só para ti, Deus. Vem, faz o teu querer. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder no teu nome, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, ó Jesus. Entregamos tudo a ti, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Ressurreição e vida, carrego em meu ser, pois onde havia morte, reinou o teu poder. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder no teu nome, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, ó Jesus. Entregamos tudo a ti, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder no teu nome, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, ó Jesus. Entregamos tudo a ti, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Creio que ainda falas, creio que aqui te moves. Deus, tu sempre trabalhas para o bem. Fixo os meus olhos em ti, de onde vem a justiça. Deus, tu sempre trabalhas para o bem. Creio que ainda falas, creio que aqui te moves. Deus, tu sempre trabalhas para o bem. Fixo os meus olhos em ti, de onde vem a justiça. Deus, tu sempre trabalhas para o bem. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder no teu nome, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, ó Jesus. Entregamos tudo a ti, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Há poder no teu nome, ó Jesus. Há poder no teu nome, ó Jesus. Esta é a casa do Senhor. Nós rendemos tudo aos teus pés, ó Jesus. Entregamos
Esta é a tua casa, Deus. Esta é a tua casa, Deus. Creio que ainda falas, creio que aqui te moves. Deus, tu sempre trabalhas para o Pai. Fixo os meus olhos em ti, de onde vem a justiça. Deus, tu sempre trabalhas para o Pai. Obrigada, Deus, porque mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não vemos, Senhor, tu trabalhas para o bem. Obrigada, Deus, porque tu cuidas de nós dia após dia, independentemente da circunstância, independentemente da situação. Obrigada, Senhor, porque tu nunca desvias o teu olhar das nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelas tuas forças, Senhor, que tu nos dás todos os dias, Deus. Senhor, vem agora também falar aos nossos corações através da tua palavra, de quem vai ministrar também, Deus. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, boa noite, igreja. Meu nome é Cristina Borba e eu gostaria de agradecer ao convite do pastor André Simões para partilhar a palavra hoje e também dizer que eu e minha família nos sentimos muito privilegiados de fazer parte dessa comunidade, dessa casa, dessa família. E o tema que eu vou falar hoje é algo que Deus tem falado bastante ao meu coração, que eu tenho buscado entender e estudar, que é sobre descontentamento e mudança de postura. E eu convido a igreja a abrir no texto de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Muito recentemente nós estivemos estudando o tema Atos na nossa comunidade, não é? Mas eu gostaria de trazer novamente o texto, porque ele me trouxe muitas lições e também algumas respostas em relação a esse tema de descontentamento. Então vamos ler. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Com esse texto, eu quero contextualizar um pouco o que estava acontecendo. A igreja do Senhor havia crescido muito. E apesar de toda a perseguição que ela sofria, ela continuava a se desenvolver de forma estrondosa. E foi quando surgiram os murmúrios de descontentamento. O que me leva à primeira lição que eu tirei desse texto, que é: crescimento gera descontentamento. E eu gostaria de fazer aqui um paralelo à nossa vida, na vida diária, tanto quanto familiar, quanto empresarial. Quando nós iniciamos, às vezes, um negócio, ele é pequeno, ele tem um tipo de responsabilidade, um tipo de descontentamento que possa vir a surgir da nossa parte ou da parte dos nossos funcionários para conosco. Conforme vai crescendo, evoluindo a empresa, os problemas também vão aumentando e o nível de descontentamento também aumenta. E isso também em relação à família. Quando éramos, por exemplo, só eu e o Fernando em minha casa, eu não tinha tantos afazeres quanto eu tenho hoje com 5 pessoas dentro de casa. Ou seja, a minha família cresceu, o meu nível de descontentamento acaba por crescer, porque as tarefas aumentaram e assim por diante. No entanto, isso me leva aqui a pensar que
eu tenho que olhar para as bênçãos que são geradas através do nosso crescimento. Porque em todo lugar nós vamos encontrar murmúrios de descontentamento. Então, o que devemos fazer? Como a minha postura deve ser alterada em relação a isso? É o que eu tenho buscado no Senhor, porque o descontentamento sempre vai surgir. E aqui a primeira solução seria aprender a blindar as nossas emoções e focar na solução. Não adianta nada continuar com murmúrios, com reclamação, se não houver aqui uma mudança de atitude, uma busca de resolução do problema. Que foi o que os discípulos, os apóstolos fizeram naquela época. Eles convocaram a comunidade dos discípulos, os líderes, e decidiram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Então eles chamaram aqui uma reunião para comunicar. Aqui o primeiro ponto é comunicação. Eu tenho visto em várias áreas também de minha vida como a comunicação ela é importantíssima, tanto para solucionar um problema, quanto que às vezes uma comunicação distorcida, mal interpretada, pode destruir. Então que nós tenhamos a maturidade necessária para buscar em primeiro lugar compreender a situação, focar no problema, blindar as nossas emoções para com maturidade tentar focar no problema. O meu pai costumava fazer algo que eu lembro com muita saudade, que é de tempos em tempos ele convocava uma reunião, éramos 6, e ele costumava dizer que essa é uma reunião para um restart, para um recomeço, para zerar as coisas. E nessa reunião era para falar aquilo que estava mal. Não era para elogiar ninguém, nem falar coisas boas, era para falar mesmo aquilo que eu sentia que precisava mudar. O que tinha me ofendido, o que tinha machucado, o que tinha ferido a nossa família. E eu me lembro realmente, como eu já disse, com muita saudade, porque no início era uma reunião até um tanto agressiva, não é? Com os nossos irmãos ali a falar mal um do outro. Mas da metade da reunião para frente já havia ali um espírito de unidade, um espírito de perdão, de pedir perdão e de ser perdoado, que era algo incrível. E depois com o crescimento da nossa família, vieram as noras, os genros, os cunhados, as cunhadas, como, não é? Naturalmente a família cresceu e, como eu já disse ali no início, o crescimento gera descontentamento. Aquela reunião que durava às vezes 1 hora passou a durar muitas mais horas, não é? Mas a verdade é que no fim sempre havia um recomeço, uma ideia de uma nova atitude, que é o que aconteceu também nessa reunião com os discípulos. Trouxe para a igreja uma nova conduta. E eles disseram ainda, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos do serviço. O que nos leva para a segunda lição. Às vezes, o descontentamento te abre um novo caminho. E eu coloco aqui, por que às vezes? Porque tudo vai sempre depender da tua conduta, da tua postura. Se você realmente tem interesse em resolver o problema, em mudar a atitude para resolver um descontentamento, ou vai só continuar no murmúrio. Eu não acredito, sinceramente, que nós devemos silenciar o descontentamento. Eu acredito que a gente deve observar aquilo que está causando descontentamento e buscar uma mudança. Quantas vezes um descontentamento já te trouxe grandes decisões e alterou os teus planos para algo muito melhor do que você tinha imaginado? E eu passo mais uma vez a dar o exemplo no meu caso e do meu marido. Se não tivesse surgido um descontentamento em nosso coração há 22 anos atrás, em relação à nossa vida no Brasil, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa cidade onde nós vivíamos, nós não estaríamos aqui hoje. E tanto que Deus já nos proporcionou aqui, tantas bênçãos que Ele já nos acrescentou nesse lugar. E em Romanos 8, 28, eu gostaria também de ler, que é um versículo já muito conhecido, não é? Que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo em nossas vidas é permitido pelo Senhor. Então eu creio realmente que algumas coisas é preciso que aconteça para que a gente altere a nossa forma de agir, altere a nossa postura e com isso Deus abra-nos um novo caminho. Nós também devemos reavaliar a nossa conduta e atitude e decidir uma nova forma de agir.
Porque quando nós reconhecemos um descontentamento, isso pode mudar de forma radical o resultado. Não devemos nos prender a tradições, a métodos, cultura, vaidade, ou seja, o que for, que impeça o Espírito Santo de agir em nós e que impeça que Deus mude ou transforme o que Ele quiser em nós. A terceira lição que eu tirei desse texto é: escolha os projetos e pessoas certas na sua vida. Na segunda parte do versículo 2, nós lemos que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Isso foi os discípulos falando na reunião que eles tiveram. Ou seja, aqui eles decidiram que, através daquele descontentamento que gerou a eles uma reunião, eles decidiram uma nova conduta, que era, eles não deveriam mais continuar a servir e distribuir os alimentos e deixar de se focar na palavra do Senhor. E aqui abre-me uma lição que é: muitas vezes nós temos que escolher os projetos e os planos que nós devemos continuar, os planos e os projetos que nós devemos pertencer ou entrar, ou aqueles que nós não devemos sair. Devemos perguntar ao Senhor o que eu devo me dedicar e o que eu devo urgentemente largar, deixar, abandonar. Quais são as coisas que eu preciso deixar? Ter coragem para encerrar ciclos. Muitas vezes a gente precisa também abandonar e fechar ciclos em nossa vida para dar chance a um novo recomeço. Que o nosso sim seja um sim e o nosso não seja não, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de clareza. Deus não é um Deus de confusão. O que nos causa muitas vezes confusão não vem do Senhor. Então nós temos que blindar, como eu disse no início, as nossas emoções para permitir essa maturidade, para ouvir aquilo que vem do Senhor e ter uma nova postura. E permitir que no novo caminho que nós iremos trilhar, Deus nos traga novos lugares e pessoas para conhecer. No versículo 3, ainda continuando, eles decidiram: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Há um ensinamento popular que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então aqui, mais uma vez, o texto te traz uma lição, que nós temos que escolher as pessoas certas na nossa vida. Porque as pessoas erradas podem comprometer o teu sucesso, comprometer o teu propósito, da mesma forma que as pessoas certas podem te trazer consequências certas na sua vida. E quem são as pessoas certas? Está aqui no versículo. Pessoas respeitadas, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, pessoas que cheirem a Jesus, pessoas que busquem a sabedoria e o entendimento. E no versículo 4 eles continuam: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso quer dizer o seguinte, que nós só conseguiremos nos dedicar àquilo que nós precisamos nos dedicar na nossa vida quando tivermos as pessoas certas ao nosso lado. Então, com a lição 3, escolha os projetos e pessoas certas na sua vida, vem o deixar Deus reposicionar as pessoas, lugares e situações na sua vida. E a quarta e última lição que eu encontro nesse texto está no versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso quer dizer o seguinte: continua. Deus não quer que nós paremos, Deus quer que nós continuemos. Então nós temos que reajustar o que estiver errado, o que causou descontentamento e continuar. Os discípulos identificaram o descontentamento, se reuniram sem julgamentos para encontrar uma solução, decidiram que era preciso uma nova forma de agir, escolheram as pessoas certas e continuaram. Então, queridos, que o descontentamento nos traga mudança de postura, como eu disse no início, aprendendo a blindar as nossas emoções e focando na solução, reavaliando nossa conduta e atitudes e decidindo uma nova forma de agir, deixando Deus reposicionar as pessoas, os lugares e as situações em nossa vida, reajustando e continuando. Obrigada. Que Deus nos abençoe. Que tempo incrível tivemos no nosso Home Delivery. Chegou o momento de sermos generosos e servirmos a Deus com as nossas ofertas. Todas as informações vão estar em rodapé da página e muito obrigada pela vossa generosidade. Deus ricamente vos abençoe.